A partir de agora vamos falar do esporte, mas a prioridade, claro, é o futebol por conta, inclusive, da estreia da seleção brasileira nesta sexta-feira na Copa do Mundo. A vitória, que não foi tão fácil assim, valeu pelo resultado. O Brasil começou com vitória a sua participação na Copa do Mundo e isso dá tranquilidade, tira aquele peso, a ansiedade do jogo de estreia. E para falarmos sobre esse início de caminhada do Brasil na Copa do Mundo e já fazendo projeção também nos próximos jogos da seleção brasileira e outros que dão sequência à Copa do Mundo, eu convidei o ex-jogador de futebol, Vado Nunes. Prazer tê-lo aqui no Meia Hora, Vado. Boa tarde, Juliano, Minosso. Boa tarde a você que está em casa nos assistindo. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui, não só com vocês, mas com essa equipe que tem feito um trabalho muito bom. Bom, Juliano Russi já foi anunciado pelo Vado, é plantão esportivo da Rádio Blumenau Barca da Aliança, já esteve aqui outras vezes e fica sempre aquela expectativa da composição das chaves. Nós, como brasileiros, estamos piamente confiantes na classificação e mais do que isso, na classificação em primeiro lugar desse grupo A e aquela tendência. O Brasil pode, numa possível final, fazer um clássico sul-americano, decidir com a Argentina, cruzaria com a Alemanha no caminho, que é uma das favoritas. Prazer tê-lo aqui de novo, Juliano. Boa tarde, Minosso. Boa tarde, Vado. O pessoal de casa que acompanha o Meia Hora. Obrigado pelo convite. E vamos falar um pouquinho das projeções, quem pega nas oitavas, quem pega mais pra frente, enfim, nesse Meia Hora esportivo. Vado, gostou da estreia? Olha, se a primeira impressão é aquela que fica, todos nós brasileiros, com certeza absoluta, gostamos porque a vitória dá um pouco mais de tranquilidade para o trabalho da comissão técnica. Entrar na Copa vencendo já é um bom caminho para chegar até o final dela. Você que foi jogador, a estreia, ela tem essa característica do peso, da ansiedade? Tem. E tem que ter. Porque se o jogador não sentir isso, provavelmente ele não está se interessando muito por aquilo que está fazendo. Então, é preciso que você acalme seus nervos, é preciso que você tenha uma boa noite de sono e, administrando isso tudo, alguém que conhece perfeitamente bem a alma de cada um que vai entrar em campo para defender a seleção brasileira. E daqui a pouquinho o Vado vai falar de um cara que conhece muito bem esse estilo de jogo, o comportamento, a característica de cada jogador, que é o Luiz Felipe Scolari. Vado e Filipão jogaram junto, lá no Aimoré de São Leopoldo. Juliano Russi, você assistiu o jogo, como todo brasileiro, muito difícil que alguém não tenha assistido, ouvido, né? Você, particularmente, ficou satisfeito com a estreia do Brasil? Valeu o resultado? Ficou em evidência ajustes que precisam ser feitos? Valeu pelo resultado, né, Minosso? Acho que jogando em casa sempre tem a pressão, né? Por mais que tenha a torcida apoiando, mas tem o fator pressão, como falou o Vado. Então, pelos 3 pontos, como falam aí os professores, valeu a estreia. Mas pelo esquema, pelo entrosamento, acho que ao longo da competição, isso vai naturalmente aparecendo. As laterais, a defesa, enfim, um pouquinho titubeante, Daniel Alves, o Marcelo também, mas acho que com o avançar da competição isso vai melhorar. Valeu pelos 3 pontos. A questão do Daniel Alves e do Marcelo, laterais que jogam lá no Barcelona e no Real Madrid, são jogadores que têm a característica de serem atacantes também. Eles sobem muito, só que lá tem uma retaguarda que dá cobertura. Esse é um ajuste que precisa ser feito nesse comportamento, nesse posicionamento dos laterais, né, Vado? Exatamente. Tem um detalhe importantíssimo que tem que se levar em consideração. Os 2 laterais do Brasil, como jogam na Europa e nos seus times, eles são muito mais ofensivos do que defensivos. Como o próprio Juliano disse, eu também concordo, tanto o lateral direito, o Daniel, como o esquerdo, não estiveram bem no jogo. E só um detalhe, você viu que a Croácia, o gol inclusive nasce ali e termina com o gol contra do Marcelo. Algumas jogadas da Croácia tiveram até uma certa facilidade nesse espaço que o Daniel Alves permitiu. Mas também, olha a formação do Brasil. Nós estamos seguidamente reclamando do futebol retranqueiro. Hoje, o Brasil tem um volante de marcação só. Tem só um jogador à frente da zaga. E mesmo assim sai para o jogo. O Paulinho não jogou. Não foi bem. Que seria e aí, o homem do espaço vazio. Sobrecarregou o Luiz Gustavo. Exatamente. Aí ficou o Luiz Gustavo sozinho
e os dois laterais subindo juntos. Quando a bola vinha nas costas, não havia cobertura. Nós falamos aqui das falhas no posicionamento dos laterais. O Paulinho não esteve bem. E aí acho que o Fred esteve muito aquém, como o Hulk também. Eu não sei se vocês concordam, no caso o Juliano, nessa posição desses jogadores que poderiam render um pouco mais. Realmente, tiveram um pouco aquém. Acho que o Luiz Gustavo foi um dos destaques. O Oscar fez um jogo muito bom, correspondeu e superou expectativas, dando carrinho, marcando, voltando. E eu acho que realmente o ataque não correspondeu. Tanto que ele mexeu no segundo tempo, botou o Bernardo, botou o Hernanes. Ele está procurando o melhor ajuste. Eu acho que com 3 atacantes talvez não seja o melhor esquema, mas ele sabe, ele conhece, tem muita vivência e vai conseguir achar a melhor formação. Não só os laterais, como também os atacantes jogam diferente nos clubes. Praticamente todo mundo joga diferente na seleção do que faz na Europa, na América do Sul, enfim. Então eu acho que ele vai aos pouquinhos ajustando e chegando na melhor formação. O Neymar foi escolhido o melhor em campo. A meu juízo, acho que o Oscar foi o melhor em campo. Marcou gol, deu assistência para o Neymar fazer gol, desarmou, teve presença de espírito, chamou o jogo para a responsabilidade. Acho que o Oscar, no meu entendimento, ele foi o jogador de destaque da seleção. Existe um detalhe aí que tem que ser levado em consideração. São 3 jogadores que chamam a atenção nesse Mundial. Primeiro, se Portugal vencer o jogo, o melhor jogador será Cristiano Ronaldo. Se a Argentina vencer o jogo, o melhor jogador será o Messi. Mas se o Brasil vencer o jogo, vai ser o Neymar. É assim porque, na realidade, esses jogadores estão chamando para si a responsabilidade, até porque o Neymar tem 22 anos, é isso, né? É uma seleção jovem. Então, aí você coloca a responsabilidade de um país inteiro que ama o futebol em cima de um garoto de 22 anos. Aí quando nós reclamamos que ele está meio agitado, meio nervoso, que deu uma cotovelada sem a menor razão. Aliás, se me permite, fosse outro árbitro um pouco mais rigoroso, acho que ia para a rua, hein? Poderia ser, mas esse tipo de jogada tem acontecido tanto, né, que às vezes os árbitros deixam passar. Mas a recomendação da FIFA é mandar para a rua. Como é marcar pênalti em situações de bola na mão, inclusive, não é só do contrário. Falar nisso, pênalti não foi, né? Não, para mim não. Forçou um pouquinho, teve a mão no ombro, mas foi o que o Fred fez no jogo, simular o pênalti. Também podia levar amarelo, hein? Se não desse o pênalti? É. Mas veja bem, esse tipo de jogada, o centroavante inteligente, você mesmo disse agora que foi a única jogada dele. Esse tipo de jogada acontece com aquele centroavante que sabe que vai haver o contato. Então ele deixa o corpo, se a mão foi suficiente para derrubar ou não, isso também é um outro negócio que passa não desapercebido pelo jogador, porque ele tem que fazer isso. Chegou uma bola nele, e a bola que chegou, houve o pênalti, se foi pênalti ou não, foi dado o pênalti. E esse árbitro japonês foi o que apitou o jogo onde o Brasil foi eliminado diante da Holanda em 2010 na África do Sul, não deu um pênalti claríssimo em cima do Kaká, e ficou aquilo lá, acho que até ficou na consciência do homem. E aí não deu lá e deu aqui. Pois é, compensou. Compensou. Tem muito disso, né? Muito disso. O que vocês viram na Croácia? Olha, essas seleções, principalmente do leste europeu, eles se primam pela força física. Mas essa força física é colocada dentro de um contexto tático em que a marcação é homem a homem. E quando alguém vai numa cobertura, já tem um segundo jogador na marcação. E o Brasil sofreu muito disso. Imagina só vocês dois. Quando o Filipão chamou o Fred, ele deu rapidamente uma conversada com ele. A mim parece que ele disse e fez, né? Passa o Hulk para o lado esquerdo, vem o Neymar para trabalhar no meio e leva o Oscar para o lado direito. Acho que a partir dali, o Brasil melhorou muito e o Oscar realmente começou a jogar dentro daquilo que se espera que ele jogue, porque ele é um belíssimo jogador de futebol. Então essa mudança fez com que o Brasil melhorasse e o gol do Brasil saiu numa jogada pelo meio. Além dessa marcação, que é uma característica do futebol do leste europeu, também o meio de campo tem um bom passe, posicionamento, e faltou o centroavante deles, que é o Neymar nosso lá, que está suspenso, vai voltar agora. Eu acho que a Croácia vai ficar com a segunda vaga. Eu aposto no México. No México? O México classifica em segundo. Estou jogando agora, inclusive. México e Camarões. Vai em Natal. O que tem em Camarões? O Eto'o?
Exato. Já veterano. Já veterano. Mas é uma seleção E é uma vem seleção jogando que bate, junto. hein? E é uma Bate seleção muito. que vem jogando junto há muito tempo, diferente do México, né? Porque o México é uma seleção olímpica, que há 4 anos vem trabalhando essa seleção para chegar agora a participar da Copa, mas na próxima ter uma seleção pronta. Brasil e México, o que será nessa terça-feira, né? Exato. Lá em Fortaleza, 4 da tarde. Imagina 4 horas da tarde para os mexicanos, que essa hora lá deve estar provavelmente de capa, de... Pois é. Agora, contra o Brasil, o México sempre cresce. Não foi assim no último confronto na Copa das Confederações, né? Foi 2-0 para o Brasil, né? 2-0. 2-0. Mas como falou, Vado, é uma seleção olímpica, uma outra preparação. Claro, a Copa do Mundo é o torneio mais importante, mas eles têm uma base praticamente só de jogadores que atuam no México. Raríssimas exceções, são 4, 5 jogadores que atuam fora, titular só um, que é o Chicharito. E eles vêm visando 2018 e 2020. Então eles vêm com uma outra percepção aí para essa Copa do Mundo. O Brasil estreou. Vamos acompanhar a programação dos jogos deste final de semana na Copa do Mundo. Tivemos o jogo de abertura, o Brasil venceu a Croácia por 1-0. O Jackson, se tu tiveres disponível a tabela, então Brasil 3, Croácia 1, foi nessa sexta-feira. Estão jogando nesse início de tarde, né, o jogo Brasil e Croácia foi na quinta, eu falei na sexta. Né? México e Camarões, então, nesta sexta-feira, estão jogando, né? E teremos jogos neste sábado, na sequência de partidas. Mas temos jogos ainda nesta sexta-feira, pelo grupo B. Espanha e Holanda. Essa é a 4 reedição horas. da Copa, da final da Copa passada, né? Vencida pela Espanha. E tem Chile e Austrália também. 19 horas em Cuiabá. Esse jogo Espanha e Holanda é uma coisa assim, um final de Copa e na outra Copa começa, Vado. Olha, tem muita gente achando que Espanha e Holanda, né, são as duas equipes que devem se classificar. Tome por base o que vem fazendo o Chile, o que fez o Chile nas eliminatórias e os jogadores que o Chile tem, né? E não se enganem, né? Porque o Chile pode chegar e tirar uma dessas duas equipes. Pois é, o Chile tem uma boa equipe em termos de organização tática, principalmente no meio de campo, bem organizado. Futebol que lembra um pouco, guardado as proporções, o futebol da Espanha no toque de bola. Exatamente. A Espanha, pelo fato de ser uma equipe que manteve a base da Copa passada, ganha em experiência, mas não está envelhecida, não, Vado? Aí é que está o grande problema da Espanha. Acho que nós que acompanhamos o futebol, nós sabemos que a cada 4 anos é preciso uma renovação, né? Para que você possa dar continuidade ao esquema de jogo, principalmente a juventude, o poder físico de cada um dos jogadores. A Espanha não tem nenhuma renovação. A Espanha não tem um jogador novo, com exceção do Diego, que agora que foi convocado. Que era a opção do Filipão. Que era a opção dele. Não tem mais ninguém. Não há um jogador novo. E faz exatamente o que faziam há 8 anos atrás. Então, é por isso que eu digo, o Mundial, a Copa do Mundo, ele é um jogo tão rápido que quando você abre os olhos, já está fora dela. É verdade, são 7 jogos. Para o Brasil, restam 6. Né? Exatamente. Então, é assim que funciona. Vado Nunes, que foi jogador do Palmeiras, né, que deu origem mais tarde ao Blumenau, 9 anos aqui. 9 anos. Jogou no Juventude, foi campeão pelo América em Joinville, em 1971, campeão catarinense pelo Avaí em 75, e jogou no Aimoré, Aimoré de São Leopoldo. ao lado de Luiz Felipe Ao Escolar. lado de Luiz Felipe Ao lado não, ele Escolar. jogava ali na cozinha, na defesa, né? Mas tem uma coisa muito importante que hoje eu acho que a maioria do brasileiro aprecia no Filipão, é a sua honestidade. Ele não sabe mentir e não sabe esconder aquilo que ele pensa ou faz. Ele já, quando eu joguei com ele tinha 23 para 24 anos, ele já era o líder que ele é hoje. Mas era o quê? No estilo de Madeira da Endoido? Ele era um jogador forte, um jogador que chegava junto, mas que ele dizia assim, ó, olha, se preocupem lá na frente, deixa aqui atrás, mando eu. E quando eu falava isso, a gente já sabia que não podia, lá na frente, nós, sabe, tirar o pé, não dividir, não vir marcar, porque ele também já cobrava como jogador. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo no ofício do trabalho, no rádio, quando ele trabalhou aqui em Criciúma. Eu entrevistei por várias vezes, também uma pessoa extraordinária, simples,
inteligente e a prova que está aí, buscando o bicampeonato, né? Ele dificilmente vai deixar de ser o que ele é, sabe? Você quando traz para si uma responsabilidade como é a seleção brasileira, que são milhões de torcedores, e está hoje sendo observada não só por jogar em casa, mas pelos jogadores que tem, né? O mundo olha o Brasil. Por isso é que eu acho assim, ó, opinião minha, o México não vai fazer o que a Croácia fez, e muito menos o Camarão. Vai depender do Brasil, da sua maneira de jogar, para vencer, eu acho até com facilidade, se possível for. Eu entrevistei hoje pela manhã na Rádio CBN o Márcio Santos, que foi jogador tetracampeão lá nos Estados Unidos em 94. E ele estava no estádio ontem, em Itaquera, e falou dessa torcida, da forma como ela se comportou. Nós vimos isso também na Copa das Confederações pela TV. Acho que isso é fundamental. Copa em casa, torcedor junto, né, Juliano? Apoiando do começo ao fim, né? Desde a hora de cantar o hino na capela, quando terminou a música oficial, e apoiando o tempo todo, aplaudindo, passando energia positiva. Tem a pressão, por um lado, por estar em casa, por esquecer um eventual novo Maracanazo, que não aconteça isso. Tem um hiato aí de 2 Copas eliminado precocemente, então tem uma pressão, mas por outro lado tem um incentivo. Na concentração, durante a semana, no pós-jogo e durante o jogo, enfim, gritando e apoiando o tempo todo. Isso passa para o jogador aí se dá mais esforço e vai para frente e vai... Juliano, vamos apresentar os jogos que vão acontecer neste sábado pela Copa do Mundo, grupo C e D, Colômbia e Grécia, né? Às 13 horas em Belo Horizonte. Costa Rica e Costa do Marfim e a seleção japonesa, né, que é do grupo C. Esse jogo vai ser às 22 horas lá no Recife. E no grupo D nós teremos jogos também, virando a página no grupo D, teremos jogos da Copa do Mundo também neste sábado, aí sim a Costa Rica e Uruguai. 16 horas em Fortaleza. E um clássico mundial que é a Inglaterra e Itália. Né? 19 horas em Manaus. Pois é um clássico, como eu disse mesmo. A Itália 4 vezes campeã do mundo, a Inglaterra ganhou uma vez. Há quem se preocupe muito como está jogando essa ou aquela seleção. Mas a camisa da Itália, até pelos títulos que possui e a maneira como eles jogam e disputam o Mundial, dar a ela o direito de ser uma das classificadas. Dar a ela. Agora, o futebol, ele é jogado dentro de campo. É dentro de campo que se resolvem as coisas, com acerto, com erro desse ou daquele que esteja lá dentro. Mas eu acho que Inglaterra e Uruguai se classificam. Acho eu. Inglaterra e Uruguai, a Itália... Então quer dizer que a Itália não vai igualar o número de títulos que o Brasil tem, porque é a única seleção que pode chegar a 5 títulos. Não foi por isso que eu falei, mas eu acho que ela não chega. Tem aí, todo mundo fala no Mario Balotelli, né, que é o cara, mas eu vi alguns jogos da Itália amistosos. Olha, tem jogadores de capacidade técnica excelente. E esse treinador, como é que é? O Cesare Pradelli, né? Pradelli. É um treinador também estudioso, desses modernos, né? Mas ele tem um Pirlo. E se fala em Balotelli. E mais quem? Mas tem outros jogadores aí importantes. 2 meninos que jogaram contra o Fluminense, 2 jovens, sim. Menino não. Esses foram os que mais apareceram. E são reserva. Mas contra o Fluminense foi um jogo... Não, eu entendo que contra o Fluminense foi um jogo treino, um jogo que precisava testar aqueles que ainda não tinham jogado, na sua grande maioria. Ele entrou com um time praticamente... E o Uruguai, no caso, ganhou a Copa América, fez uma bela Copa em 2010, né? Naquele lance do Soares, que fez o pênalti, aí era a seleção de Gana que... Isso. Acabou desperdiçando o pênalti, depois os uruguaios se classificaram, então o Uruguai também manteve aquela base, Lugano, quem Soares, não tem muita gente aí. Mas tem uma equipe muito bem formada, que fez aquele que jogou no Inter, que foi escolhido o melhor do mundo. Forlan, tem, tem também jogadores, um senhor já, né? Tem jogadores bons. O time do Uruguai é bom, cara, pode ter certeza. Bom, vamos aos grupos E e F, que reservam jogos também para este final de semana. O grupo E, Suíça e Equador. 13 horas em Brasília. O jogo França e Honduras. 16 horas de domingo lá em Porto Alegre. Agora que barbado esse grupo, hein, Vado? Rapaz, só a França aí que parece mudou. Tem uma equipe mais jovem, mais, né, cresceu, porque a última Copa foi um fiasco. Senhor do céu, se tivesse alguém que levantar as mãos para o céu e dizer muito obrigado, seria a França. Seria a França, porque esse grupo aí realmente
como se diz na gíria, é uma baba. Pois é. É diferente, por exemplo, desse grupo do Brasil. Imagina os croatas quando da estreia pô de cara com o Brasil. Né? Ele deve ter pensado bem. É. Então, vamos ao grupo F, que também tem jogo, ou jogos, porque são dois neste domingo, a Argentina e a Bósnia. 19 horas no Maracanã. A Bósnia estreia em Copa do Mundo, é uma novidade, vem daquela região ali da Sérvia, da Croácia, Irã e Nigéria. Esse jogo é na segunda-feira, 4 da tarde, em Curitiba. Pois é, o Irã já foi treinado por um treinador que foi técnico do Beck, o Badu Vieira, né? E foi técnico do teu filho, do foi Giovani? técnico do Giovani, faz um bom trabalho até hoje. Ele está no Bahrein. Mas foi para a Copa com o Irã Foi naquela na época, Copa, faz isso, tempo, na exatamente. década Ele de treina a 90. seleção do Bahrein. E esse grupo, Vado? Olha, esse grupo é um grupo em que, sem dúvida nenhuma, a Argentina tem vaga garantida. Né? Acho eu, né? Porque não deve escapar, na minha opinião, de Bósnia, Argentina Nigéria, e Nigéria. Eu vi a a gente Nigéria nós falamos jogar da também. França, mas a Argentina também não tem muito. Não tem. Só que tem o seguinte, a Bósnia pertence a esse tipo de jogo que nós conversamos até agora do leste europeu. Ela faz o mesmo tipo de esquema e a Argentina vai ter dificuldades para vencer a Bósnia. Eu vi o amistoso De México e Bósnia? Bósnia, que foi lá nos Estados Foi Unidos. 1-0 para a Bósnia? Foi 1-0 para a Bósnia. Lá, Por isso que eu não ponho fé não no México. Eu também acho que não. Eu acho que a Bósnia é uma daquelas que pode ser a surpresa do Mundial. Pois é, falar em surpresa. Você, Juliano, já fez alguns estudos, eu também, né? Não é possível, se falam maravilhas da Alemanha, né? Mas não dá para ter uma final Brasil e Alemanha como foi em 2002, que o Filipão saiu com seus comandados campeão do mundo, né? Na verdade, o Brasil ele cruza com o grupo B, nas oitavas, primeiro ou segundo. Nas quartas, ele pega grupo C ou D. Então, todo mundo que está do grupo E até o H, só numa semifinal. Dependendo do cruzamento, da posição, vamos supor que o Brasil passe em primeiro, a Alemanha passe em segundo, eles podem se pegar numa final. É possível? É possível. Alemanha, Argentina, todos esses a gente pode pegar numa semifinal, só a partir da semifinal. Mas se não ficar todos em primeiro, a gente pode pegar inclusive numa final. Porque a gente vai cruzar com o grupo E, F, G e H a partir da semi. Agora, numa projeção já na fase de mata-mata, na segunda fase, veja só, cruza o primeiro com o segundo, primeiro de A com o segundo de B, ou do contrário, primeiro de B com o segundo de A. Podemos ter, por exemplo, o encontro Brasil e Espanha logo de cara aí. Pode ser. E como foi na Copa das Confederações, né, eu continuo achando que a Espanha não mete medo. Mas voltando só um pouquinho aqui, o Joachim Lois, esse treinador da Alemanha, que vem treinando há bastante tempo e muito bem a seleção, ele fez uma coisa importantíssima. Ele uniu Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Praticamente, essas duas equipes formam a seleção da Alemanha. Quer dizer, os melhores jogadores de dois times de futebol, são 8 ou 9 jogadores dessa equipe, estão juntos numa seleção. Então, a seleção da Alemanha, na minha opinião, vem forte e vem em condições de disputar o título do Mundial. A Alemanha está no grupo G e só estreia contra Portugal no dia 16, né, Juliano? Segunda-feira, às 13 horas, lá em Salvador. Alemanha, Brasil, Argentina, quem mais no teu entendimento é candidato ao título? Se nós formos olhar retrospecto das últimas Copas do Mundo, nós vamos ver que, apesar de eu achar que a Itália não vai, mas Itália, Espanha, Alemanha e Inglaterra, mesmo aquele esquema ainda burocrático, aquele esquema de que todo mundo... não tem um Ribeirinho, né? Não tem, mas aliás, algumas seleções perderam importantes jogadores, como a Colômbia, perdeu o Falcão Garcia. Exato. E também o fim de ano, o fim de ano para a Europa, fim de temporada. Futebol, fim de temporada, é um desgaste muito grande. Os jogadores chegam realmente aqui exaustos, com problemas sérios. Mas aí quem terminou um pouco antes, no caso, a Croácia, né? Sim. Por isso esse gasto todo que nós vimos em campo. Sim, exato. E você vai ver Bósnia e Argentina. A correria que faz o time da Bósnia. É muito difícil de jogar com eles. A Argentina tem jogadores como, por exemplo, Palácios, Higuaín, Agüero, Di Maria, Messi. Do meio para frente é um bom time. Mas aí você olha atrás, né? Olha para trás, não tem mais passarela. Certo? Tem dois meninos jogando, tem
um lateral. E tem o Zabaleta, que tem uma idade já avançada, e os dois próprios zagueiros da Argentina. O grande problema hoje é a renovação total, né? Porque a Argentina mexeu bastante, convocou muitos jogadores também que jogam na Argentina, mas é uma renovação que ainda passa por Messi, por Di Maria, por Agüero, por Higuaín, que nem você disse. Pois é, tem essa questão tática de padrão de jogo, tem essa questão de ambientação também, a questão de clima, né, que vem a seleção aí que sai do inverno rigoroso para uma... Né, e do contrário também, porque pensa o pessoal da Austrália, por exemplo, que vem do frio e pega um calor tremendo agora, Exato, né, lá na região do Mato Grosso, né? Lá, vou jogar em Cuiabá, na Arena Pantanal. Então, tem essas questões climáticas também, mas tem outros fatores, como a torcida que apoia aqui, ali e tal. Portugal, por exemplo, tirando o Cristiano Ronaldo, é um mero participante da Copa? Mas é o que nós estamos conversando e ainda há pouco nós falamos, né? Eles vão depender muito de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Neymar. Essa é a Copa do Mundo desses jogadores que se destacam individualmente. Porque eu vi Portugal jogar umas 2 ou 3 vezes, né? Não é uma seleção que você possa dizer assim, não, essa seleção tem condições de chegar, né, de se classificar. Agora, tem Cristiano Ronaldo. Mas mesmo com esses jogadores consagrados, como Cristiano Ronaldo, escolhido o melhor do mundo na atualidade, vão surgir jogadores aí, que, né, são 32 seleções, uma infinidade de jogadores. Bom... Só para fechar aqui, Minosso, rapidamente, se Brasil e a Argentina forem primeiro dos seus grupos, eles só se pegam numa final. Se Brasil e a Alemanha forem primeiro, aí pegam numa semi. Se a Alemanha for segundo ou o Brasil segundo, pode cruzar só mais na frente. Se Brasil e França forem primeiros, também só numa final. E quem ficar em primeiro, por exemplo, do B, vamos supor que o Chile ou a Espanha seja a primeira do B, só pega o Brasil lá na final. Então ele cruza com o segundo agora, se for primeiro, né, já vai se matar agora, depois pega C ou D e vai pegar esses outros grupos, né, só numa final. Então, por exemplo, a Argentina, se confirmar o favoritismo no Brasil também, só numa final sul-americana que seria inédito. Mas vamos primeiro pela ordem. Na próxima segunda-feira o jogo com o México, depois dia 23 com o Camarões e assim subindo a escadinha até chegar lá. Quando começa esse sinal de alerta ali, isso para. É sinal que acabou. Chega. Quero agradecer a vocês pela presença aqui. Muito obrigado, hein? Obrigado e mais uma vez um alerta ao povo brasileiro. Torçam, porque o futebol é a melhor coisa do mundo e o país pode melhorar muito com a seleção brasileira sendo campeão. Vado Nunes, ex-jogador de futebol, jogou com o Filipão no Aimoré, lá na década de 70, e o Juliano Russi, que é plantão esportivo da Rádio Blumenau Arca da Aliança, nos deram o privilégio de estar hoje aqui no Meia Hora Esportiva, que vai chegando ao seu final. Vem aí o Rodrigo Vieira para o TVL Notícias, reprise do programa nesta sexta-feira, 23h30 e no domingo, 11 da manhã. A todos, um grande abraço, bom fim de semana.